Galerinha, é muito importante, né, que a gente consiga manipular bem, né, a constante de acidez para quantificar o caráter ácido e que a gente consiga também, claro, manipular muito bem o Kb, que é a constante de basicidade. Agora, né, é mais importante ainda que a gente consiga trabalhar o Ka e o Kb dentro de um par conjugado. Como assim, Cris? Preste atenção. Eu vou pegar um exemplo, né, clássico para a gente, dentro já da química orgânica, para que a gente possa, né, numericamente aqui, conseguir trabalhar. Vamos imaginar o seguinte, ó. Imagine que eu tenha esse ácido. E esse ácido ele vai aparecer para a gente toda santa hora. Né? Esse ácido é o ácido etanóico, conhecido como ácido acético, né? O ácido carboxílico mais importante de todos. Esse ácido em meio aquoso, aqui, né, a água solvente, ele produziria CH3COO-, que é a sua base conjugada, e ele produziria o cátion H+, né, como qualquer outro ácido. Legal. Sendo esse um equilíbrio aqui estabelecido, eu posso simplesmente calcular o seu Ka, não é? Essa aqui é a espécie ácida, esse é o meu ácido, e essa aqui seria a minha base, ok? Dentro do par conjugado, tá? Não vou me preocupar com água e H3 ou mais não, mas esse é o meu parzinho conjugado. Só que vocês estão percebendo que esse equilíbrio ele se iniciou pela espécie ácida do par, né? O parzinho são essas duas espécies. Então eu tenho o ácido no reagente, então nós vamos montar o Ka. O Ka aqui, ó, ele é igual, né, à concentração da base, que é o acetato, ok? Essa base se chama acetato, guarda o nome dele, tá? Dela, né? Acetato ou etanoato, tá ok? É a mesma coisa, mas o acetato é muito comum, por causa do ácido acético. Então eu tenho essa base, vezes o H3 ou mais, legal, dividido aqui pela concentração do meu ácido, ok? Então, esse é o Ka para o ácido acético. E esse Ka, gente, ele é um número tabelado experimentalmente, tá bom? A constante de acidez, ela depende essencialmente da temperatura para a gente. Ou seja, não é? Ela é medida ali a 25 graus, numa TM, tá? Então, condições padrões para todas as medições, de tal forma que eu obtenha ali os dados numéricos e possa compará-los. Então, o Ka para o ácido acético, ele é de 1,8 vezes 10 a menos 5, tá? Ninguém tem que decorar Ka de cor, não, pelo amor de Deus, tá? 1,78 vezes 10 a menos 5. Esse é o Ka do ácido acético. Legal. Então, esse Ka me dá a extensão que ele vai manifestar o caráter ácido, não é? Então, a partir desse Ka, eu posso fazer cálculo de pH, posso fazer uma porrada de cálculos. Legal. Então, aqui eu achei o Ka que indica a capacidade, né, desse composto desprotonar. Mas, todo mundo concorda comigo, que a base ela é uma espécie que tem capacidade de protonamento. Ela pode ser protonada, não é? Então, vamos pensar num equilíbrio que essa basezinha estabeleceria em meio aquoso. Se eu começasse, não pelo ácido, mas se eu começasse pela base, o que eu ali obteria? Então vem cá, começando pela base, ok? Um outro equilíbrio. Então vamos lá, aqui ó, CH3, CO, Se eu colocasse essa espécie na água, tá? A partir de um sal ali, por exemplo, ok? Então o que eu obteria? Ó, líquido. Se ela é uma base, eu percebo que ela vai receber um H, não é? E ela vai receber de quem? Da água, nesse caso, é a única que pode doar, né? Então, nós obteríamos aqui essa espécie e obteríamos o OH-, o que faz todo sentido, não é? Sendo eu uma espécie básica, não é? Isso aqui é uma base, eu preciso obrigatoriamente fazer com que a concentração de OH- no meio aumente. Então aqui eu produzo meu ácido. É o parzinho conjugado. Percebam que os pares conjugados, gente, eles são os mesmos, né? O par aqui é o mesmo do par aqui. Só que aqui eu começo pelo ácido,
portanto eu tenho Ka. Só que aqui eu começo pela base, e eu tenho, portanto, meu Kb. Kb é igual. Agora eu vou montar o equilíbrio. CH3COOH vezes OH- dividido pela concentração da minha base. Ok, não é? E esse Kb, ele tem também um valor numérico, não é? Esse Kb aqui é um número, ok? Mas como calculá-lo, Cris? Como é que eu calculo esse Kb a partir do Ka ou calculo o Ka a partir do Kb? A gente tem que conseguir fazer os dois, tá? Aqui, galera, não é? Eu vou fazer uma relaçãozinha importante para a gente dentro da teoria de Bronsted. Então, fiquem atentos em relação a ela, ok? Então, aqui, ó, em um par conjugado, temos que, nessa análisezinha, aqui, ó, nós vamos sempre obedecer que o Ka vezes o Kb, ele é igual sempre ao Kw, não é? Que é a constante de equilíbrio da água, ou o valor da constante de equilíbrio. Não é? E esse Kw, ele nada mais seria do que a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Vem cá, presta atenção. Eu vou primeiro substituir em fórmula, depois eu substituo em número. Então o Ka está aqui em cima, ok? Então aqui nós vamos rabiscar um pouquinho, ó. Então, o Ka está ali, ó. Gente, eu vou simplificar, não vou ficar escrevendo parênteses demais não, colchete demais não. Então aqui, ó, CH3, COO- vezes H3O+, só para facilitar a nossa vida, dividindo por CH3COOH. Esse é o Ka. E agora eu vou multiplicá-lo pelo Kb, que está aqui embaixo, vezes CH3COOH vezes OH-, dividido pela concentração da base. Ok. Quando eu pego o Ka vezes o Kb, o que eu percebo aqui? Ó? Isso corta com isso. Isso corta com isso. Quem sobrou? H+ e OH-. Não é verdade? Então, o produto dos dois, ele fornece aqui H+ vezes OH-. Certo? Certo. Só que em meio aquoso, esse Kw, ele tem um número, ok? Ele representa um valor numérico ali para a gente. Essa relação matemática, né, do Ka e do Kb, ela é importante que a gente consiga manipular. Então, vamos lá. O Kw, ele tem um valor, né, que por nós precisa ser conhecido, tá bom? Isso é uma constante, uma das muitas constantes que a gente vai ter que saber, então fiquem espertos. Olha aqui, ó. Já vimos que o Ka vezes o Kb vai dar o Kw. Agora, vamos substituir matematicamente falando. O Ka eu já tinha, 1,8 vezes 10 a menos 5. O Kw eu já sei. O Kw, para quem não lembra, né? Aqui o Ka que eu coloquei ali é de 1,8 vezes 10 a menos 5. E o Kw da água, ele é igual a 1 vezes 10 a menos 14. Guardem esse Kw, tá bom? Vocês vão precisar não só dele, mas de outras constantes à medida que os estudos forem avançando. Mas, gente, se eu tenho um Ka e tenho um Kw, eu acho o Kb, não é verdade? Então, aqui, ó, é só isolar. O Kb vai ser o Kw dividido pelo Ka. Kb é o Kw dividido pelo Ka. Se vira. Agora, matemática. 1 vezes 10 a menos 14 dividido por 1,8 vezes 10 a menos 5. Quando eu fizer essa continha, isso ali vai dar 5,9 às 10 menos 9, mas deixa eu confirmar. 1 dividido por 1,8. Isso, 5,5. Então, isso aqui vai dar 5,5 vezes 10 a menos, aqui vai dar 9 menos 10, ok? Então, esse é o valor do Kb da base conjugada. Então, o que eu acabei de te comprovar aqui, galerinha? Ó, dentro de um par conjugado, eu tenho o ácido e tenho a base. Então, o que eu acabei de perceber aqui? Ó? Que o Ka é de 1,8 vezes 10 menos 5, fazendo as contas,
o KB é de 5,5 vezes 10 a menos 10. Eu acabei de deixar muito claro para você que o caráter ácido aqui, ó, o Ka é maior que o KB num par conjugado como esse, né? Isso quer dizer que ao colocar o ácido em meio aquoso, né, o equilíbrio vai estar ali, né, favorecendo a espécie ácida em termos de comportamento, tá bom? Então, dentro de um par conjugado, quanto mais forte for um, mais fraco é o outro caráter, ok? Então, se eu, espécie, né, sou um ácido forte, a minha tendência é em desprotonar mais, portanto, em me protonar menos. Se a minha tendência é em desprotonar menos, a minha tendência vai ser em protonar mais, tá? Então, o caráter ácido-base, ele é fundamental para a gente de agora em diante. Guardem-no, porque a teoria de Bronsted, ela vai exigir que a gente tenha todos esses conhecimentos, ok? Então, fizemos isso aí para um ácido, né? Mas as mesmas continhas poderiam ser desenvolvidas para uma base, qualquer base que seja. Sendo ela forte, não há nem necessidade da gente analisar constante, da mesma forma para ácidos. Mas o fato dela ser fraca me permitiria brincar bem nesses equilíbrios, ok? Então, guardem essas informações, porque elas vão fazer uma mega diferença para a gente. Então, apagando isso aqui, para que a gente possa trabalhar outras coisas, ok? Então, partiu. Essa teoria de Bronsted vai dar um suporte, né, bem bacana e fantástico para a gente. Agora, vamos inserir, colocar essa teoria de Bronsted dentro, claro, gente, da química orgânica. Não é? Então, aqui, ao analisarmos os compostos orgânicos, que é o que nós vamos estudar, né? Em meio aquoso, como eu disse, a água aqui vai ser o solvente, né, para as soluções que nós vamos estudar. Então, analisarmos compostos orgânicos em meio aquoso, apenas duas funções apresentam a capacidade de desprotonar. Bom, o que eu estou te dizendo? Dentre aquele tanto de função que a gente estuda, né? Hidrocarbonetos, álcools, enóis, aldeídos, cetonas, ácidos ésteres, aminas, amidas, haletos orgânicos, nitrocompostos, aquela porrada de funções que existem em meio aquoso. Estamos falando de água, tá, gente? Porque se for outro meio, a coisa pode ser diferente. Só tem duas funçõezinhas que vão ter ali espécies que vão liberar H+. São duas. Quais são elas? Acho que a primeira é a função ter um nome ácido. Senão não faria sentido, né? Primeira função com capacidade de produzir H+, é a função ácido carboxílico. Então aqui, ó, os ácidos carboxílicos, né, representariam para a gente a primeira função com essa capacidade. E aí, gente, presta atenção, né? Pegamos aqui, vamos pegar aqui um ácido carboxílico genérico, ó, RCOOH em meio aquoso, né? Então a água é o nosso solvente. Eles estabeleceriam aqui exatamente esse equilíbrio, ó. RCO menos mais H3 ou mais. Faz todo sentido, né? Hoje, gente, H mais e H3 ou mais são sinônimos, tá? Porque se eu omitir a água, né? Aí, ao invés de colocar H3 ou mais, eu colocaria só o H+.
Pegaram a ideia? Esse aqui, ó, é o hidrogênio ionizável, tá? Já vou te falando uma coisa. O hidrogênio ácido, ele está ligado sempre a um elemento com alta eletronegatividade, tá? Pelo amor de Deus, não tira hidrogênio ligado a carbono, não. Isso é doideira, tá bom? Não façam, jamais. Se você tirar um hidrogênio ligado a carbono ali pensando em caráter ácido, você vai errar, ok? Então, esse é o hidrogêniozinho ionizado. Ó, gente, sendo um equilíbrio, portanto, né, o Ka aqui, ó, seria RCO- vezes H3O+, dividido pela concentração do ácido, tá? Para os ácidos carboxílicos, ok? Que apresentam só um grupinho carboxila, tá? Então, estamos trabalhando com ácidos que tem só um grupinho desses. Se tiverem dois, ou se eu tiver heteroátomos na estrutura, aí nós vamos ver uma porrada de fatores que vão fazer com que o caráter ácido base ou ele aumente ou ele diminua, tá? Calma. Mas aqui, a constante de acidez para esses ácidos carboxílicos, elas vão girar aqui, ó, da ordem de 10 a menos 5, tá? Da ordem de 10 a menos 5. Vocês viram que o ácido acético que eu coloquei, o Ka dele é de 1,8 vezes 10 a menos 5, tá bom? Do ácido metanóico também é da ordem de 10 a menos 5, só que um pouquinho maior. Mas eles vão girar em torno disso, tá? 10 a menos 5 ali. Legal. Essa é a primeira função que vai apresentar caráter ácido. Beleza, não é? E qual é a outra, Cris? E aí nós vamos a ela, tá? Então, primeiro, os ácidos carboxílicos, conforme vocês estão vendo aqui. Agora, vamos lá para a próxima. Só chamando a atenção para uma coisa. Esse aqui, ó, é o nosso ácido carboxílico, né? Ácido carboxílico. Fica muito esperto no nome genérico. Esse pedacinho, a base conjugada, ela é chamada de carboxilato, tá? Então, esse termo carboxilato refere-se à base conjugada de um ácido carboxílico. Muito cobrado da gente esses nomezinhos. Então, guardem-nos, ok? Então, vamos lá. Ácido carboxílico, beleza. Então, deixa eu começar por aqui. A outra funçãozinha que vai apresentar caráter ácido é a função fenol, tá? Então, aqui nós vamos ter os fenóis também, fenol, ok? Apresentando o caráter ácido-base. Então, vamos ver. Qual seria ali o equilíbrio estabelecido por um fenol, né? Fenol, vocês estão lembrados, eu tenho hidroxila ligado no núcleo benzênico. Então, aqui, gente, nós vamos, ó, genericamente representar, tá bom? Nós vamos ter aqui, ó, um anelzinho benzênico, aqui aquoso, mais o H2O líquido, tá? Água líquida. O hidrogênio ionizável sempre está ligado a um átomo de eletronegatividade elevada, tá? Então, nesse caso aqui, é esse hidrogêniozinho laranja. Nunca os Hzinhos ligados aos carbonos no anel, hein? Então, nós teríamos essa espécie e o H3O+, ok? Esse equilíbriozinho, muitas vezes, ele pode aparecer assim, ó. ArOH mais água, mesma coisa, tá? Gerando ArO- e o H3O+. Esse Ar aqui é de núcleo aromático, tá? Nesse caso, se referindo ao benzeno. Ok. E qual seria a constante de equilíbrio desse ácido? O Ka dele seria para a gente ali. Vou usar o azulzinho, combinado? Então, seria aqui o ArO- vezes H3O+, dividido pelo ArOH. Essa é a constante de equilíbrio para os fenóis, não é? E essa constantezinha de equilíbrio, galerinha,
ela também apresenta um valor, né? E esse valor é da ordem de 10 a menos 10. Então, a constante, né? O Ka de um fenol vai estar ali 10 a menos 10, 10 a menos 11, vai depender da estrutura, tá bom? Mas vai estar nessa faixa. 10 a menos 9, não vai variar muito não, vai ser dessa ordem, tá? De 10 a menos 10. Nós temos duas funções com caráter ácido, os ácidos carboxílicos e os fenóis, beleza? Então, agora, né, a gente, claro, tem que dar conta de fazer uma comparação direta entre eles, gente. Simples assim, né? Então, vamos lá, aqui, ó. Pagando tudo isso. O que a gente pode concluir, né? Ao compararmos a força ácida entre ambas as funções, temos... já falei com você, gente. Quanto maior o Ka, maior a força. O que você acabou de ver? O Ka do ácido carboxílico, 10 a menos 5. Do fenol, 10 a menos 10. Aqui, né, quem você acha que é mais ácido? O ácido é mais ácido ou o fenol é mais ácido? Uai, gente, o ácido. Senão ele se chamaria qualquer outra coisa, menos ácido. Então, aqui, a força do ácido carboxílico, ela é maior do que a força dos fenóis, tá? Ou do fenol. Podem fazer qualquer comparação. Os ácidos carboxílicos, eles vão ser mais ácidos do que os fenóis. Isso é indiscutível, tá bom? Então, quando você tiver um exercício, e estiver comparando compostos de funções diferentes, ácido é mais ácido que fenol. Ponto final. Ô, Cris, eu já vi alguns materiais, algumas questões falando sobre a acidez de álcoois. Ô, gente, então, álcoois não tem nenhum caráter ácido em meio aquoso, tá? Não vão. A água é mais ácida que os álcoois. E aí eu vou mostrar para vocês depois por que os álcoois não são ácidos na água, enquanto os ácidos carboxílicos e os fenóis seriam. Combinado? Então, até a próxima aulinha. Valeu!